Estudo bíblico, saúde com Deus. Que seu remédio seja o seu alimento. Estamos estudando a história alimentar do povo de Deus. Estamos muito felizes por você estar conosco mais uma vez, nos acompanhando neste estudo bíblico, saúde com Deus. Se inscreva e compartilhe, pois você estará fazendo com que essa mensagem chegue àquelas pessoas que precisam ouvir a importância da alimentação saudável para ter saúde e se curar de doenças. Desde já, agradeço por se inscrever e compartilhar. Que Deus te abençoe. Vamos agora para o estudo bíblico número 6. O maná, o pão do céu. Porque Deus não deixou a cordonice, que era um alimento cárneo, como alimento diário em vez do maná. O que Deus quer nos ensinar com isso? A belíssima passagem do maná celestial é apresentada em Êxodo, capítulo 16, verso 1 ao 35. Nesse trecho é descrito o início da saga do povo de Israel rumo à terra prometida de Canaã. Após mais de 400 anos de escravidão no Egito, em que o povo de Israel foi submetido a trabalhos forçados de toda ordem, Moisés recebe de Deus a missão de libertá-lo. Afinal, caberia a esse povo disseminar a crença de um Deus único no planeta Terra, em razão de ser o primeiro povo monoteísta. Em geral, o povo israelita era extremamente revoltado, disciplinado. Número capítulo 14, verso 29 e 33. Deus, ciente desses comportamentos, opta por percorrer o caminho mais longo no deserto rumo a Canaã. Naquele tempo havia um caminho mais curto pela costa que margeava o mar Mediterrâneo. Mas devido à murmuração, rebeldia do povo, Deus fez ele transitar por um caminho mais longo, desconhecido, para disciplinar, exercitar o domínio da má tendência e, consequentemente, aprimorar a crença em Deus. 2 meses e 15 dias depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Êxodo capítulo 16, verso 1 ao verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comia pão até fartar. Por que nos tende trazido a este deserto para matar-te de fome e a toda esta multidão? Devido à murmuração do povo por carne, Deus concedeu-lhe então o alimento que desejava, sem nenhum castigo. Contudo, as cordonizes não mais voltaram, pois Deus, em sua misericórdia, queria levar o seu povo a um regime mais saudável, aonde pudesse ter mente sóbria e limpa para entender o seu reclamor. O maná, o pão do céu, era a provisão divina para a sua necessidade. Mas a
carne da cordonize era a resposta de Deus ao desejo do coração do homem, para ensinar que nada de bom existe em nossa própria vontade quando ela entra em rota de colisão com a vontade de Deus. Perceba que os 400 anos de escravidão no Egito trouxeram algumas influências em seu caráter. Devido a isto, Deus, agora por meio do deserto, iria reeducá-los, prepará-los para ser o seu povo escolhido para proclamar e anunciar a grandeza de Deus. E a alimentação saudável seria uma delas, pois devido à convivência por 400 anos com os egípcios, foram influenciados muito na sua alimentação. E agora, com o maná, Deus estaria reeducando o paladar do seu povo, ensinando que a melhor alimentação é aquela alimentação dada por Deus que Ele deixou desde o início da criação, a alimentação vegetariana. Deus envia o maná. Êxodo capítulo 16, verso 4 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. A alimentação natural passou a ser uma prova em vários aspectos para o povo de Israel. Pão do céu. Qual era o pão? O alimento que Deus desejava que o povo de Israel comesse. O maná, ou seja, o regime vegetariano livre de cadáver, o cordonize, que era um alimento cárneo. Deus não escolheu a carne desta forma, deixou de fazer parte do regime do povo. E o maná então passou a ser o alimento exclusivamente como pão do céu. E era o maná como semente de coentro, a sua cor como a cor de bedílio. Espalhava-se o povo, encolhia, e o moía, e no grau o pisava, em panela o cozia, e dele fazia bolo, e o seu sabor era como sabor de azeite fresco. E quando descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Número capítulo 11, verso 7 ao 9. O sabor do maná. O texto bíblico nos diz que o maná era pequeno, arredondado, com a coloração branquiciada e parecia semente de coentro em bedílio. Quando exposto ao sol, o maná derretia. O seu gosto era adocicado, semelhante a bolo de mel. Êxodo capítulo 16, verso 31. Mas também lembrava de alguma forma o bolo amassado com azeite. Número capítulo 11, verso 8. O maná, o alimento completo. Para que o ser humano desfrute de uma boa saúde, ele precisa de uma alimentação saudável e variada. Porém, no deserto, a única comida que possuía era o maná. Lá ele não tinha essa variação. Incrivelmente, eles se alimentaram durante 40 anos no cereal celeste, denominado de o pão dos anjos. Isto se sofrer qualquer deficiência alimentar, pois o maná tinha em si todos os nutrientes que eles precisavam.
assim como um leite materno que oferece todo o nutriente para uma criança, era o maná para o povo de Deus. Maná para Elias. Elias estava abatido, deprimido com as dificuldades de ser um profeta, entristecido por suas situações. Elias adormeceu. Ele foi então repentinamente despertado por um anjo enviado por Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 5 ao verso 8, está escrito: E, deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, eis que em sua cabeceira estava um pão cozido e sobre a brasa, e um botijão de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor veio segunda vez e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque demasiado longo te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites. Repetindo, com a força deste alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O seu corpo e alma foram renovados pelo pão dos anjos, dando-lhe força necessária para continuar. O alimento que Deus quer. Este alimento possui toda a propriedade necessária à vida constituída, o pão que os israelitas deveriam comer durante a sua peregrinação no deserto. O alimento dado por Deus desde o princípio sempre foi a alimentação sem carne, mas o alimento natural que nos traz saúde. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Uma alimentação vegetariana, livre de carne. O maná não cai no 7º dia. A grandeza do milagre da provisão por meio do maná é impressionante sobre o aspecto de sua quantidade, qualidade e continuidade. Essa alimentação fornecida aos filhos de Israel, que eram bem numerosos, possivelmente 2 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, um maná rico em nutrientes, cai diariamente durante 6 dias da semana, exceto no 7º dia, que era o sábado. Na sexta-feira, a ordem era de colher o dobro, porque no sábado o maná não cairia. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Êxodo capítulo 16, verso 26. Boa parte da multidão seguia a orientação corretamente em colher o alimento em dobro, conforme Deus havia garantido. Não estragou. Deus preservar o alimento diferentemente dos outros dias da semana. Alguns, porém, não deram atenção e no sábado foram em busca do maná e não encontraram. Será que o sábado é um dia igual ao outro? O ser humano sempre parece que quer saber mais do que Deus, ou simplesmente é mais fácil duvidar do que crer. O raciocínio é mais ou menos assim: se todos os dias tem caído maná, não é no sábado que não vai cair. E sempre aconteceu, certamente continuará acontecendo, porque o sábado é um dia igual ao outros. A verdade é que o sábado
não é igual a outros 6 dias da semana. Deus fez diferente lá no começo do mundo, antes de qualquer israelita ou judeu. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis capítulo 2, verso 3. O sábado. O sábado é um lembrete de que Deus é o nosso Criador. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Deus estabeleceu o sábado para que fosse um memorial do Criador e um memorial da criação e também um memorial da redenção, de nossa libertação do pecado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Quando guardamos o sábado, estamos lembrando que há um Deus Criador e que não estamos no mundo por acaso. Dizemos ao mundo que cremos no Eterno e que admiramos os seus efeitos na criação e na salvação do ser humano. Vamos agora pesquisar na Bíblia. Primeira pergunta: como era o maná? Quanto tempo durava? Vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 21 e verso 31. No livro de Número, capítulo 11, verso 7 ao verso 9. Mas vamos ler agora aqui embaixo, no livro de Número, no caso que eu falei, verso 7 e verso 8, tá ok? E era o maná como semente de coentro, e a sua aparência como a aparência de bedilho. O povo espalhava-se e colhia, e triturando-os e moíam ou pisando no grau. Em panela o cozia, e dele fazia bolo, e o sabor era como o sabor de azeite fresco. Como era o maná? E quanto tempo durava? Vamos ver a resposta. O texto bíblico que lemos nos diz que o maná era pequeno, arredondado, com coloração embranquecida e parecia semente de coentro e bedilho. Quando exposto ao sol, o maná derretia. O seu gosto era adocicado, semelhante a bolo de mel. Êxodo, capítulo 16, verso 21 e 31. Mas também lembrava de alguma forma um bolo amassado com azeite. Número capítulo 11, verso 8. Segunda pergunta: por que Deus não deixou a cordonize, que era um alimento cárneo, como alimento diário, em vez do maná? O que Deus quer nos ensinar com isso? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Êxodo capítulo 16, verso 2 ao verso 3, que diz o seguinte: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra o Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comiam pão até fartar, porque nós temos tirado para este deserto para matar-te de fome e a toda esta multidão? Êxodo capítulo 16, verso 2 e verso 3. Resposta: por que Deus não deixou a cordonize, que era um alimento cárneo, como alimento diário, em vez do maná? O que Deus quer nos ensinar com isso? Vamos ver agora a resposta. Devido à murmuração do povo por carne, Deus concedeu então o alimento que desejava, sem nenhum castigo na sua primeira murmuração por carne. Mas a carne da cordonize era a resposta de Deus ao desejo do coração do homem para ensinar que nada de bom existe em nossa própria vontade, quando esta entra em rota
de colisão com a vontade de Deus. Contudo, as cordonizes não mais voltaram, pois Deus, em sua misericórdia, queria levar o seu povo ao regime mais saudável, aonde pudesse ter mente sóbria e limpa para entender o seu reclamos. Terceira pergunta: por que o maná não cai no sábado? Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, e Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Por que o maná não caiu no sábado? O sábado é um lembrete de que Deus é o nosso Criador. Gênesis capítulo 2, de 1 ao 3. Deus estabeleceu o sábado para que fosse um memorial do Criador, um memorial da criação e também um memorial da redenção, de nossa libertação do pecado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Quando guardamos o sábado, estamos lembrando de que há um Deus Criador, em que não estamos no mundo por acaso. Dizemos ao mundo que cremos no eterno, em que admiramos os seus efeitos na criação e na salvação dos seres humanos. Vamos juntos refletir um pouco? Pense comigo. O sábado é tão importante que foi deixado como um mandamento na lei de Deus, a qual foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Não estou falando da lei cerimonial, e que foi abolida com a morte de Jesus na cruz, que relacionava a sacrifício de animais, mas da lei moral, que é eterna, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus. Isto é, para você ver como é importante esta lei. Só duas coisas neste mundo foi criada pela própria mão de Deus: o ser humano e os 10 mandamentos, aonde a humanidade será julgada por ela. E o sábado está escrito no 10 mandamentos. Agora, a minha esposa e minhas duas filhas vão dar uma melhor explicação sobre esse tema. Obrigado, meu esposo, por mais essa oportunidade para que eu possa falar de um tema tão maravilhoso como esse. Eu e meu esposo e minhas duas filhas estamos muito felizes por ver vocês acompanhando o estudo bíblico Saúde com Deus. Agora vamos pensar um pouco. Qual era a finalidade do maná? Além de sustentar fisicamente os israelitas, era também para desenvolver a sua fé, para confiar literalmente em Deus, na sua provisão, e reeducar a alimentação do seu povo, ensinando que a melhor alimentação é a vegetariana, que Deus deixou desde o princípio, e não alimentos carne. O maná aparecia todos os dias, de domingo a sexta-feira pela manhã, com exceção do sábado. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Êxodo 16, 26. A porção de maná que era guardado para o sábado deveria ser armazenada já preparada, ou seja, assada ou cozida. Êxodo 16, 4 e 5 e do 16 ao 30. Por que, mamãe, o maná não caía no sábado? Porque Deus abençoou e o santificou,
Descansou de toda a obra que realizara na criação, pois o sábado é um dia universal de adoração a Deus. Devemos guardar o sábado hoje também, mamãe? Sim, minha filha, pois a lei de Deus não foi abolida como muitos pensam. Ela é eterna. Por que eles pensam que a lei de Deus foi abolida, mamãe? Porque eles confundem a lei cerimoniais com a lei moral. Quais são as diferenças das duas leis, mamãe? A lei cerimoniais, minha filha, é a lei de sacrifício de animais, que acontecia no tabernáculo realizado pelos sacerdotes. Essa lei de cerimônia acabou quando Jesus morreu na cruz. Porém, a lei moral não, pois ela rege todo o universo. A lei moral mostra ao ser humano os seus pecados para que o ser humano se converta a Deus. Qual é a lei moral, mamãe? A lei dos 10 mandamentos, filha. Ah, mamãe, os 10 mandamentos eu e Evelyn conhece. Podemos citar para eles, mamãe? Sim, minha filha, mas vamos fazer assim. Você, Wesley, lê os 4 primeiros mandamentos relacionados com o amor a Deus e Evelyn lê os últimos 6 mandamentos relacionados com o amor ao próximo. Lembrando que os 10 mandamentos estão escritos no livro de Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, que as minhas filhas irão citar agora. Qual é o primeiro mandamento, Ashley? Não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês, e não existe outro ser divino que os ame. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de esculturas. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar. Muito bem, Wesley, pois quem ama a Deus obedece a Ele, como está escrito, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, 37, que é o primeiro grande mandamento. E também está escrito, se me amas, guarda os meus mandamentos. João 14, 15. Bom, Evelyn, fala agora os últimos mandamentos relacionados com o amor ao próximo, que as pessoas devem guardar, que é o segundo grande mandamento. Então, Evelyn, qual é o 5º mandamento? O 5º mandamento, mamãe, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás casa do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Muito obrigado, minha filha, pois quem ama o seu próximo não vai fazer nenhuma coisa dessa contra ele. Como está escrito, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. O sábado aparentemente parece como um dia qualquer, mas o que faz a diferença é a obediência à palavra de Deus, que pediu para que seu povo guardasse esse dia como um dia de descanso. Ele não pediu domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas pediu o sábado. Quem decide que vai obedecer a ele é você, se vai guardar o sábado ou não. A verdade é que o sábado não é igual aos outros 6 dias da semana. Deus o fez diferente lá no começo do mundo, antes de qualquer israelita ou judeu. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Gênesis 2, 3. Também convém lembrar que o sábado, o mesmo sábado, lá da criação no Éden, foi observado por Jesus, por Maria, sua mãe, e também por todos os apóstolos, mesmo após a ressurreição do Senhor.
e continua sendo respeitado por milhões de pessoas em todo o mundo. E segundo o profeta Isaías 66, do 22-23, diz que o sábado continuará sendo feriado na nova terra. Como os apóstolos e outros heróis da Bíblia, prefira ficar ao lado de Jesus e da palavra dele, pois a Bíblia nos diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. João 14, 21. Inclusive o sábado, se você ama Deus, que faz de tudo por você, então comece a guardar o sábado. Que Deus abençoe você e lhe dê ânimo para prosseguir na sua nova caminhada todos os dias. Depois de uma boa explicação desta, falando da importância da guarda do sábado, gostaria de orar por você neste momento. Fique reverentemente e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de teu Filho Jesus Cristo, chego em tua presença para te pedir, ó Deus, que a tua graça, a tua bênção seja estendida sobre as nossas vidas. Senhor Deus, abençoa a cada um desses estudantes de tua palavra que está acompanhando o estudo bíblico Saúde com Deus. Entendemos que o maná foi o pão do céu que o Senhor mandou para reeducar o paladar do seu povo, ensinando que a melhor alimentação é a alimentação vegetariana. Entendemos também como é importante guardar o sábado, pois o sábado foi criado para o homem, foi abençoado, santificado por ti. Neste dia, o Senhor descansou de toda a obra que fizera, para nos dar exemplo que a partir de hoje, os estudantes da tua palavra possam guardar o sábado. Amém. Tema do próximo estudo bíblico 7. A murmuração. Muitos foram os milagres registrados no deserto, abertura do mar vermelho, roupas e sapato que não envelhecia, e entre outros milagres. Então, por que o povo murmurou contra Deus? Você quer saber por que eles murmurou contra Deus? Acompanhe-nos no próximo estudo bíblico. Que bom é ter você aqui conosco nesse estudo bíblico Saúde com Deus. Ficamos muito felizes. Se inscreva e compartilhe essa mensagem. Que Deus possa lhe abençoar.